microbiota do solo como indicadora da poluição do solo e do ambiente. A qualidade do solo pode ser definida como a capacidade contínua do solo de aceitar, estocar e reciclar água, nutrientes e energia, bem como reter, dispersar e transformar matéria química e biológica funcionando como um tampão. Ambiente estando assim relacionado a atividades microbianas, ou seja, as relações biológicas e bioquímicas catalisadas pelos micro-organismos. Uma solução tampão é uma solução que evita a variação do pH mediante a adição de pequenas quantidades de ácido e base forte. Os estudos referentes ao uso de parâmetros microbianos como indicadores de poluição do solo e do ambiente têm sido desenvolvidas com o objetivo de verificar a ação dos elementos contaminantes provenientes de fertilizantes, pesticidas, resíduos orgânicos e do manejo de solo sobre a comunidade e a atividade microbiana do solo. De acordo com Brooks, 1995, afirma que o parâmetro microbiano apresenta características como ser mensuráveis de forma acurada, ser testados uma variedade de tipo e condições de solo, ser sensíveis à ação de agentes em estudo e apresentar validade científica confiável. Recentemente, pesquisas demonstram que o método molecular de extração de DNA do solo e a análise de fosfolipídios estão sendo utilizadas na obtenção de indicadores para avaliação do impacto ocasionado pela presença de agentes poluentes no solo. Uma das medidas microbiológicas mais usadas em estudos de impacto ambiental sobre a microbiota do solo é a quantificação da biomassa microbiana do solo, sendo considerada tanto quanto um agente de transformação quanto um reservatório de nutrientes. A biomassa microbiana do solo pode ser determinada por meio de métodos de microscopia direta, fumigação, incubação ou fumigação externa. Dentre as medidas de biomassa, é possível constatar que todas suas limitações para a questão de avaliar o solo. A respirometria é o método que determina a quantidade de carbono liberada na forma de CO2 resultante da decomposição da matéria orgânica pela comunidade microbiana do solo. Essa respiração da microbiota permite quantificar o carbono que está sendo degradado do solo, verificando as condições climáticas, o manejo do solo e a presença de poluentes que estão ou não comprometendo a atividade microbiana durante a decomposição e a mineralização do carbono no solo. No Brasil, Catalan e Vidor 1990 e Balota 1998 avaliam a atividade microbiana do solo, submetendo o sistema de preparo e sucessão de culturas, e verificam que as amostras de solos obtidas no intervalo apresentam menor atividade respiratória basal que as de verão. A qualificação de micro-organismos no solo é uma medida que poderá ser obtida diretamente por microbiota ou estimada por métodos indiretos, quando os propágulos existentes na amostra são capazes de formar colônias. Em todos os procedimentos de isolamento, os micro-organismos são obtidos em condições naturais e colocados em condições artificiais, mas seja qual for o método empregado, haverá uma seleção de micro-organismos. Geralmente a contagem de micro-organismos é realizada pela técnica de plaqueamento em meio de cultura. A determinação da atividade enzimática no solo pode ser realizada pela avaliação das atividades de enzima especificadas ou pelo estudo de taxas de transformação de substâncias adicionadas ao solo. Alguns cuidados devem ser tomados em relação à manutenção das características do solo de amostragem do solo, como obtenção, preparo e armazenamento das amostras, inibição das atividades microbianas, concentração do substrato, pH do meio,
e tempo de inoculação das amostras. Existem alguns agentes poluentes, como os pesticidas, que alteram o equilíbrio natural do ecossistema, podendo até entrar na cadeia alimentar, pois a transformação ou degradação dos pesticidas no solo ocorre em função da reação biótica e abiótica, que compreendem reações primárias e secundárias aos fertilizantes, que favorecem o desenvolvimento seletivo de micro-organismos de forma direta, quando são minerais e calcário. A ação de fertilizantes nitrogenados tende a inibir o desenvolvimento da simbiose entre os micro-organismos fixadores de nitrogênio e as leguminosas, devido à pronta disponibilidade de nitrogênio para as plantas. Ele sozinho pode melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, mas junto com outros materiais orgânicos e naturais podem levar à contaminação do solo e as plantas.